Quando você investe, vamos colocar aí a situação da cloroquina. O que que acontece ali? A gente tem um estudo inicial de laboratório que mostra números muito promissores. E a partir daí, isso vira uma esperança naquele momento. Você vê hoje a classe médica usando o remédio. Você vê o Conselho Federal de Medicina autorizando o remédio. Então, é muito difícil também, e você vê, eu vejo pessoas indicando o uso de cloroquina, digo, da área de saúde. Então, existiu ali uma crença, uma expectativa, e as pessoas se apegaram naquilo, é como se apegam até hoje. Não estou falando só do presidente, estou falando de todo mundo. Porque na época o que aconteceu era o seguinte, era uma decisão de você antecipar ou não o uso da cloroquina. Porque quando você não tem estudo científico forte, aquilo pode ser ruim ou pode ser bom. A gente não pode esquecer que você tem os dois lados. Estou sendo super técnico aqui. Uhum, Toda vez que eu me coloco, eu não estou defendendo ninguém. Eu só defendo a sociedade. uhum. Então, a minha forma de... Eu não tenho lado. O meu lado é o da sociedade. Então, quando eu analiso aqui, eu estou defendendo a forma de conduzir. Então, ali, o que aconteceu foi isso. Qual era a diferença que existia? Eu tinha algumas colocações ali. Na minha opinião, não deveria a cloroquina, o hidroxicloroquina, até a gente ter uma definição, aquilo deveria ser trabalhado como pesquisa. Eu cheguei a falar isso em coletivo. Para mim, Uhum. quando você não sabe se aquilo funciona ou não, aquilo não pode ser incorporado. Mas a gente hoje vive uma situação super delicada do ponto de vista emocional da sociedade, da população. Você vê quando isso eu posso te dizer, você trabalhar de uma forma técnica e científica numa situação onde, assim, o medo, a emoção, a insegurança e a ansiedade predominam, é muito difícil. Então, ali naquele momento, por que que eu achava, ali a minha posição era cloroquina, hidroxicloroquina tem que caminhar em pesquisa clínica. A gente já tinha alguns estudos acompanhando, e mesmo que não estivesse no estudo de pesquisa, a gente teria que tentar a condição de documentar o resultado daquele uso, porque na prática o que interessa é se aquilo funciona para a sociedade ou não. Então, hoje, quando Isso. você toma essas decisões de investimento, aí eu não tenho como julgar, né? Claramente, se isso foi feito, é porque se imaginou naquele momento que seria bom para as pessoas. Agora, a minha posição não podia ser emocional, ela tem que ser técnica. Por isso que eu Uhum. tinha uma posição diferente. Por falar em posição técnica e não emocional, uma cena que me marcou muito foi assistindo àquela reunião ministerial do dia 22 de abril, o senhor ali sentado entre o Weintraub e o Ricardo Salles, e o senhor estava boquiaberto, digamos assim. O senhor olhava como quem não estava acreditando. Um lado olhava o outro. O senhor ficou muito surpreso com aquela forma de lidar numa reunião ministerial? Eu tinha acabado de chegar, né? Ali eu estava, era a minha primeira reunião, e eu te confesso que ali naquele momento a minha preocupação era como é que eu ia falar alguma coisa sobre a Covid, né? Porque assim que eu entrei, naquela reunião eu já falava sobre o sistema, sobre tudo. Então eu ouvi as pessoas falando, estava conhecendo as pessoas ali. É importante falar que a relação entre os ministros não se resume àquela reunião, você tem relacionamentos fora, obviamente. Então, naquele momento, eu te confesso que a minha preocupação ali era ouvir as pessoas e preparar uma fala sobre a Covid, né? Que ali era importante para mim. Eu estava chegando, eu tinha que dizer por que que eu estava chegando, o que que eu ia fazer. Então, eu confesso que ali eu ouvia, confesso que naquele momento não estava julgando as pessoas, mas ali a minha grande preocupação era como é que eu ia comunicar para o grupo de ministério, de ministros, como eu pensava e o que que eu imaginava fazer. Te Se o confesso senhor que tivesse, naquele momento foi isso. se o senhor não tivesse feito uma exposição técnica e ponderada, como o senhor fez, e tivesse usado palavrões, talvez tivesse chamado mais atenção, doutor. É, o meu jeito de funcionar é esse, entendeu? Quer dizer, não importa onde eu esteja, você vê, a gente está conversando aqui, eu vou levar essa conversa para o lado técnico. Por quê? Porque eu acho que esse é essa é a única forma que eu tenho de ajudar o país hoje é essa. E hoje, de verdade, a gente precisa disso. A gente
Cada vez mais você vê o número de mortes, o número de pessoas contaminadas, o número de as dificuldades econômicas que a gente está vivendo, as dificuldades sociais mesmo. A gente fica discutindo o distanciamento, mas a gente não está acompanhando tão de perto em relação à fome, em relação ao quanto isso vai estar impactando na vida das pessoas, que pode ter grandes consequências futuras. Hoje, realmente, eu vejo que a minha função hoje, embora eu tenha saído do ministério, eu obviamente vou continuar. É impossível eu não continuar trabalhando pela saúde, pelo SUS. Isso é um objetivo que eu tenho mesmo fora do ministério. Eu estou definindo como é que eu vou seguir na minha vida. Mas a forma que eu acho de conduzir, que eu posso ajudar, eu acho que é essa. Então, eu sempre tento navegar nesse caminho, entendeu? Eu sempre tento. Porque é o que eu percebi ao longo do tempo. Quanto mais você tem o conflito, a polarização, a política, não a política, que a política ela é fundamental, né? A política que é a conversa, tudo isso, eu caminho num lado nesse modelo. Inclusive, uma coisa que eu acho importante te falar é o seguinte: quando eu vi aquele episódio dos dados do Ministério, tudo, e aí eu vejo o consórcio assumindo uma posição forte, tudo, isso me preocupa muito, porque o enfraquecimento de qualquer instituição, tanto enfraquecimento quanto força demais, o que vai garantir que a gente tenha um país não só democrático, mas bastante equilibrado e funcionando bem? É quando os poderes têm uma força equilibrada. Qualquer coisa para mais ou para menos é ruim. Tudo que você descolar demais de força, seja para mais, seja para menos, é ruim. Porque quando você tem um enfraquecimento de uma instituição que tem um papel relevante, você não enfraquece só a instituição, você enfraquece um governo e um país. Então, hoje, o que eu sugiro? Que a gente, de verdade, se existe algum tipo de questionamento, que isso seja colocado de uma forma construtiva. Qual